E aí, pessoal, beleza? Que é o Lucas do canal Universo Red. Vamos aí pro capítulo 13 da Esther Vilar, a libido feminina. E aí, o que vocês estão achando do conteúdo até agora? Tá pesado? O livro é pesado. O livro vai ficar cada vez mais pesado, hein? Lembrando que todas as reflexões que a gente faz aqui sobre esse livro, sobre o comportamento feminino, ela é genérica. Ou seja, nós sabemos que há exceções, nós a consideramos na nossa prática do dia a dia, porém estamos analisando de maneira genérica, certo? Então, para a análise genérica funcionar, as exceções têm que ser excluídas, certo? Então, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, que logo logo tá vindo novidade aí, e vou te dizer, é novidade da pesada, hein? Segura aí. Então vamos lá, sintetizador de voz para nos ajudar, porque senão fica só o pai falando, né, e fica meio complicado. Vamos lá. Compaixão. Para se certificar, faz-lhe Eu já tinha começado a ler aqui, deixa eu voltar aqui no comecinho. Peraí, vamos lá. É para começar do zero, vem aqui. 45. Isso. Capítulo 13. A libido feminina. A sexualidade Agora sim. feminina causa mal-estar aos homens, porque a excitabilidade sexual e o orgasmo, ao invés do que sucede no homem, dificilmente se deixam controlar na mulher. Nas suas pesquisas estão, pois, os homens limitados aos elementos que as mulheres, voluntariamente, lhe fazem chegar às mãos. E como a mulher não está interessada de modo algum em resultados cientificamente exatos e pensa sempre, exclusivamente em vantagens mais diretas, afirmará sempre apenas aquilo que nesta ou naquela situação especial lhe parece oportuno. É por essa razão que as muitas investigações sobre as mulheres, como por exemplo sobre a sua frigidez, sobre a possibilidade de sentirem prazer durante o ato sexual, se tem ou não tem um orgasmo comparável ao do homem, levam a resultados exatamente opostos. Dá-se como provado que até Masters e Johnson também não conseguiram chegar a resultados concretos quanto ao tipo de mulher média. O que ela está dizendo aqui? Vamos lá, vamos já para a gente se entender. O que acontece? O que ele está dizendo é o seguinte: não dá para confiar em estudos estatísticos onde as mulheres dão as respostas sem ignorar o contexto em que as perguntas foram feitas. Ela não disse isso, porém, esse raciocínio dela nos leva a isso. E vou explicar para vocês por quê. No início aqui, da cabeça do livro, olha só o que ela escreve aqui. A excitabilidade sexual e o orgasmo, ao invés do que sucede no homem, dificilmente se deixa controlar na mulher. Nas suas pesquisas estão, pois, os homens limitados aos elementos que as mulheres voluntariamente lhe fazem chegar às mãos. Ou seja, a mulher vai responder numa pesquisa aquilo que convém para ela responder. E como a mulher não está interessada de modo algum em resultados cientificamente exatos e pensa sempre exclusivamente em vantagens mais diretas, afirmará sempre aquilo que, nesta ou aquela situação especial, lhe pareceu oportuno. Ou seja, se você parar uma mulher na rua, vou dar um exemplo prático para explicar o que ela está dizendo. Vamos supor que você para uma mulher na rua, no dia a dia, dentro de um contexto social comum, e você vai perguntar para ela assim: você já traiu o seu namorado ou seu marido alguma vez? Provavelmente a resposta da mulher será não. Por quê? Porque ela está no ambiente funcional da sociedade. Ou seja, funcionalmente falando, as mulheres boas não traem os maridos. Mas se você fizesse a mesma pergunta, por exemplo, num ambiente festivo, onde a mulher está à vontade, bebendo com as amigas, provavelmente naquele ambiente você obterá muito mais respostas positivas dessa pergunta, ou seja, você vai perguntar para ela: você já traiu o seu namorado ou seu cônjuge? A maioria das mulheres que responderiam não, se elas fossem perguntadas no ambiente de trabalho, vão responder sim se elas estiverem no ambiente festivo, se ela tiver feito isso. Se ela não tiver feito, ela vai dizer não. Mas se ela tiver feito, no ambiente social ela vai mentir. E no ambiente festivo, onde ela está com as amigas e tal, ela tenderá a confessar. Ou seja, estatisticamente falando, pesquisas nesse sentido sempre fracassam. Por quê? Porque a mulher, ao ser defrontada com um experimento dessa natureza, se ela for informada, ela vai responder o que convém, ela vai se desconectar da parte científica, ela não quer saber do bem maior que aquela pesquisa está causando. A única preocupação dela vai ser o seguinte: o que esse rapaz vai pensar de mim se eu disser que eu já traí o meu marido? Agora, se o ambiente for um ambiente festivo, onde a mulher está à vontade, ela está bebendo, ela está com as amigas dela e tal, provavelmente ela não se importará com isso. Ou seja, é muito mais fácil, né, de você obter respostas desse tipo das mulheres quando elas estão em ambientes festivos. E nem assim você pode confiar, porque talvez ela possa responder a pergunta por imitação. Né? Porque ela vê a amiga respondendo que sim, ela vê a outra respondendo que sim,
E ela pode responder que sim também por imitação de comportamento, para ela não ser constrangida pelas amigas. Ou ela disser que não e passar por uma puritana, percebe? E as amigas, você não fez, mas você fez isso, não sei o quê. Então, ou seja, evitar constrangimento. Então, a mulher, ela tenderá, é isso que a Sevilla está dizendo, a mulher, ela tenderá sempre a responder aquilo que for conveniente. Ou seja, não dá para confiar. Não dá para confiar. É isso que ela está dizendo aqui. Vamos lá. Média. Assim, o homem oscila permanentemente entre admitir que a mulher não tem qualquer instinto sexual e que é tudo comédia, e o receio de que ela seja muito mais potente do que ele, e que lhe oculte esse fato por compaixão. Ou seja, o homem nunca sabe, nesse tipo de pesquisa, se a mulher tem mais desejo que o homem ou se ela tem menos. Pelas pesquisas estatísticas, é impossível você deduzir o libido feminino. A única coisa que você pode fazer para chegar a conclusões sobre o libido feminino e como ele se manifesta é pela biologia e não pelo ambiente social. O ambiente social não vai determinar isso, de forma alguma. Observando o ambiente social e fazendo análise estatística de comportamento, você não consegue deduzir logicamente o nível de libido feminino. Isso é impossível, é impossível. A única dedução lógica que você pode fazer é observando as características biológicas da mulher de maneira individual, né? A única generalização que é possível de ser feita é que é o seguinte, é que as mulheres são mais tenazes aos homens do que em relação a sexo. Isso você pode afirmar sem medo de errar. Ou seja, a resistência que a mulher tem da abstinência sexual, ela é muito superior à do homem. Ou seja, a mulher, ela pode esperar mais por sexo do que você que é homem. Isso é um dado que você pode confiar. Agora, se a sua mulher tem mais desejo que você, não sei. Bom, pergunte aí, quem é que tem mais testosterona, né? Que é um dos principais hormônios do libido, né? Se não for o principal. Que eu saiba, um homem saudável tem 11 vezes mais testosterona que uma mulher. Ou seja, se você for medir o libido sexual apenas pela testosterona, vamos considerar só testosterona. Qualquer homem normal tem 11 vezes mais vontade de transar com uma mulher tarada, né? Se eu for considerar só o nível de testosterona, né? Se eu for ignorar qualquer outro contexto ou outras funções biológicas. Para analisar só pela testosterona, uma mulher ninfomaníaca tem 11 vezes menos vontade de transar do que um pedreiro, que está lá batendo laje o dia todo, certo? Então vamos continuar aqui. Para se certificar, faz-lhe constantemente perguntas novas e cada vez mais incisivas na expectativa natural de que as mulheres respondam com consciência, a serviço de um interesse superior. Vão interesse. Não vai acontecer. Superior. Que esperança ilusória. A verdade estará provavelmente algures no meio. As mulheres não são perdidas por relações sexuais. Caso contrário, haveria seguramente mais prostituição masculina. Por outro lado, também não odeiam o ato sexual como muitas vezes se afirma. Isso é mentira. Né? Tem mulher que odeia fazer sexo mesmo, porque ela acha que isso é uma coisa enfadonha, ela é totalmente inorgásmica, ela é totalmente frígida. Existe mulher assim. Se você deu o azar de conhecer uma mulher dessa, corra. Hein? A não ser que você queira ser amigo dela, né? Quer virar amiga dela, né? Agora, do contrário, meu amigo, ó, run, vaze, corra. Né? Afirma. A mulher existe a um nível meramente animal. Ela gosta de comer, beber, dormir e o sexo também lhe agrada. Os homens também. Se aqui esteve lá, ela fez um reducionismo. Se ela está dizendo que a mulher existe num nível meramente animal, os homens também. A diferença é o seguinte, quem é que está transcendendo o nível animal da existência? Observe no dia a dia. A mulher que você escolheu para você, ela vive uma vida plenamente no nível mais animal da existência, ou ela eleva esse patamar de mamífero dela e vai viver uma vida virtuosa, certo? Considerando as funções biológicas do indivíduo, né? Tal qual quanto animal. O que será que ela faz? Ela escolhe esse estilo de vida animal para ela e adota ad eterno, ou ela transcende junto com você? Ou, às vezes, o animal é você, ué. Talvez você seja um animal. Às vezes a sua mulher está pensando, nossa, por que você não vai ler um livro? Por que você não vai estudar? Por que você não vai fazer um exercício físico? Por que você não vai não sei o quê? E você só quer saber de transar, comer, dormir, tomar banho. E só trabalha para manter esse ciclo infernal. Ou seja, você trabalha durante a semana para gastar no fim de semana, para fazer a manutenção desse ciclo. Você está vivendo no nível meramente animal. Os animais também fazem isso. Eles trabalham, no trabalho deles, né? Caçam, comem, dormem e quando dá, transam. Porque na natureza só transa quando rola. Só o macho mais forte que transa. Ou seja, então se você é meio beta aí, meio, sei lá, meio coisado,
Se você tá transando, você tá melhor que os animais. Que os animais, o animal beta não transa, não. É só o animal alfa que transa. Você tem que lutar pra transar. Né? É você que tá transando aí sem grande esforço aí. Você nem é um alfa aí, você não é bonitão, você não é alto, você não é rico, você é feiozão aí, da boca fedendo e tá transando. Tá dando sorte, hein? Né? Alguém tem pena de você. Né? Vamos lá. Agrada, desde que não perca algo de melhor e não tenha que se esforçar excessivamente. Ao contrário do homem, nunca estaria disposta a grandes sacrifícios para arranjar um companheiro para a cama. Depende, tá? Tem mulher que, meu amigo, ela enfrenta uma fila na porta de cadeia pra poder transar. Tem um monte de opção pra transar do lado de fora, mas ela prefere agachar na frente de um espelho, na porta de um presídio pra transar. Isso é um puta sacrifício. Qual é o homem que faz isso? Que cara que, né, pô, cheio de mulher no mundo, eu vou transar com uma presidiária. Aí vai lá no presídio, agachar na frente do espelho, pra poder transar com a presidiária, com a bonitona, com a homicida, com a incendiária, com a envenenadora. Que cara que faz isso? São raríssimos exemplos. Agora eu desafio você, em qualquer parte do mundo que você viva, vá na porta de uma obra e veja se tem uma fila de mulher lá esperando pra transar com o marido. Vai na porta do escritório e vê se tem uma fila de mulher lá esperando pra transar com o marido. Vai lá ver. Vai na porta de uma escola e vê quantas esposas vão buscar o marido que é professor, que tá dando aula até 11 horas da noite lá pra poder transar com ele. Vai lá ver. Agora, vá na porta de um presídio e veja quantas mulheres estão lá fazendo fila para transar com o presidiário, certo? Faça esse teste, verifique aí, né? Então, quando a Esteve lá fala que a mulher não está disposta a grandes sacrifícios para arranjar um companheiro para a cama, companheiro quanto? Depende de que companheiro que você está falando. Depende de que companheiro, porque dependendo do cara, ela viaja, ela vai até um presídio para dar para um cara que cometeu crime, latrocínio, matou, roubou, fez um monte de merda. Ela dorme na fila, ela pega 3, 4 ônibus e vai lá com sacola, com Marlboro pro cara, vai levar shampoozinho pro cara lavar o cabelinho, o queridinho da sociedade, certo? Ela vai lá transar pra esse cara. Aí você fala assim, isso não torna a mulher mais virtuosa? Aí eu me faço a seguinte pergunta. Então por que essas mulheres fazem isso para os homens maus? E os homens bons não recebem isso daí? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa do sexo feminino, ela disse assim para mim: pode ser que é porque o cara bom trabalhador dorme em casa todo dia. O presidiário não dorme em casa todo dia. Então às vezes ela fica com saudade, por isso que ela faz esse sacrifício. Aí eu disse, pois muito bem. E a esposa do caminhoneiro? O caminhoneiro também não dorme em casa todo dia. Quando ele chega do trecho, ela tá lá esperando ele, pra transar com ele. Ela fica mandando foto pra ele, que nem a esposa do presidiário manda. A esposa do caminhoneiro, quando ele tá na cidade, ela pega o carro e vai lá. Dá pro cara na boleia do caminhão dele, que nem a esposa do preso faz, quando o cara tá na cadeia, ela vai lá dar pro cara na cela. E o cara que trabalha na plataforma petrolífera, que fica lá 20 dias, 25 dias, 30 dias no alto mar, longe da esposa e dos filhos, ganhando dinheiro pra Dondoca ficar em casa. Quando ele chega em casa, como é que ela recebe ele? O engenheiro que trabalha viajando, que às vezes está lá no meio do mato fazendo umas obras esquisitas, vai para outro país, quando ele volta para o país dele, para a esposa e para os filhos, como é que ele é recebido? Ele tem o tratamento que o presidiário recebe quando a bonitona vai lá na cadeia? É a pergunta que eu te faço. Então, quando a Esther Vilar está dizendo aqui que as mulheres não fazem grandes sacrifícios para arranjar um homem para a cama, para levar um homem para a cama, eu falo assim, depende do homem. Tem homem que essas mulheres não fazem não, mas tem homem. Olha, é aquela coisa. Para os alfas, elas quebram as regras. Não existe regras, limites, esforço, sacrifício para o alfa. Para o alfa pode tudo. Mas para o beta tem regra. O imperativo feminino é assim. Se você está tendo mais exigências do que recompensas, é porque você é o beta. Se você tem mais recompensas do que exigências, você é o alfa. Para ela, você é o alfa. Alfa é uma mentalidade. Na natureza, alfa e beta são condições biológicas, certo? Dificilmente um indivíduo beta vira alfa. Ele tem que lutar muito para fazer isso. Na nossa sociedade humana organizada, graças a Deus, o imperativo biológico ainda não determina quem é alfa e quem é beta. Porém, ele dá um grande impulso, né? Então, se você é alto, bonitão e ganha muito dinheiro, e você é meio indiferente ao psiquismo feminino, você é um alfa, provavelmente. Se você é um cara emasculado, que fica satisfazendo o ego feminino o tempo inteiro, você é um beta.
Não importa se você for bonito, dinheiro e tal, isso não importa. Você serviu o imperativo feminino, de modo geral, você é um beta. Então, para os alfas, elas quebram as regras, meu amigo. Ela mama o cara no banheiro e ela pega o carro, ela pega dinheiro emprestado, põe gasolina no carro para ir te ver. Ela compra presente. Se ela for casada, ela pega o dinheiro do marido e gasta com você. Para o alfa, ela quebra a regra, meu amigo. Para o alfa, não tem vez. Ela deixa o filho dela na casa dos outros para ir poder te dar. Ela te dá com o filho dela na cama dela. Ela foge de casa, ela fala pro marido que vai fazer unha e vai pro motel. Pro alfa, ela quebra a regra, meu amigo. Para o beta, ela impõe regra. Ela pede casamento pra te dar o que ela deu no bar. Ou seja, então você é o beta. O cara que pegou no bar é alfa. E você que tá casando pra ter o que o alfa teve no bar, você é beta. Entendeu? Alfa e beta são mentalidades. São condições circunstanciais. Elas não são fixas, certo? Você pode ter comportamento de alfa, comportamento de beta, certo? Para o alfa, não há limites, não há esforço. Para o beta, é isso aqui, ó. Ao contrário do homem, nunca estaria disposta a grandes sacrifícios para arranjar um companheiro para a cama. Isso aqui é pro beta, não é pro alfa, não. O alfa, meu amigo, ela falta no trabalho, ela mata aula na faculdade. Não tem conversa, meu amigo, não tem conversa. Pro alfa, ela vai mesmo, não se engane. Vamos continuar. Cama. Quando, porém, já o tem na cama, e quando não tenciona levar a cabo nenhuma grande operação cosmética ou não há na televisão um programa que gostasse muito de ver. Quem nunca passou por isso, hein? Quem nunca foi casado, morou junto com a namorada, com a noiva. Quem nunca passou por isso, hein? Primeiro é o programa de TV, a chapinha no cabelo, não sei o que, isso, aquilo. Se você ainda tiver muita paciência, eu te dou uma migalha de xereca. Quem nunca passou por isso? Quem morou junto, quem não foi casado. Quem nunca passou por isso? Não aceite essa situação humilhante, meu amigo. Não aceite essa situação humilhante, tá? Não aceite. É melhor não fazer do que a mulher fazer um favor pra você. Deixa eu fazer um favor pra você. Fazer favor aqui pra você, ó. Aqui não, que a gente não aceita favor, não. A gente quer o que a gente merece, pra gente dar o que vocês merecem, certo? Você vai receber o que você merece, agora dá o que a gente merece, do jeito que a gente merece, certo? Senão a conta não fecha. E se a conta não fechar, tem que levantar da mesa. Não vou ficar sentado na mesa e pagando caro pra ter coisa ruim, certo? A monogamia é cara pro homem e pra mulher, mas ela é mais cara pro homem, tá? Então vamos lá. De forma alguma se mostra pouco inclinada às relações sexuais, na condição de o homem tomar o papel ativo. Isto porque a linda designação de ativo para o papel do homem e de passivo para o da mulher não pode iludir o fato de que a mulher, também na cama, como em tudo mais na vida, se deixa servir pelo homem. Mesmo quando o ato sexual proporciona prazer ao homem, ele não faz mais, no fim das contas, do que uma espécie de serviço à mulher, no qual o homem é o melhor amante. Em parte, né? Amante proporcionando prazer a uma mulher com mais jeito, mais depressa e durante mais tempo. Em parte, né? Porque tem uns camaradas aí que não tá dando conta de... não tá dando conta, não. Tem uns camaradas aí que tá mandando mal. Se você tá mandando mal, meu amigo, olha, corrija-se. Vai na profissional e faz uns treinos. Pra você chegar na civil, na mulher comum e representar. Você tem que representar, meu amigo. Tem que representar. Ou seja, é ali na cama, é onde você vai mostrar o seu papel dominante, ué. Pra mostrar pra que você veio. Você tá colocando ali em prática todas as suas virtudes, ué. De uma vez. O ato sexual, ele é um ato de dominação, ué. Alguém vai dominar alguém. Tem esse negócio de... Não, ué. Tem que ser madeira mesmo. A mulher tem que ficar satisfeita. E você vai ficar satisfeito, de um jeito ou de outro. A mulher tem que ficar satisfeita. Então abre teu olho, rapaz. Vigia. Você toma tenência. Se põe fino. Pode se pôr fino, porque a mulherada tá exigente. Elas estão vendo Sexy Life, elas estão vendo 50 Tons de Cinza, elas estão vendo Sex Education, elas estão vendo Vis-a-Vis, elas estão vendo essas séries da Netflix aí que só tem furança. As meninas não estão de brincadeira, não. Elas vão pro carrossel, meu amigo. O Shed vira as mulheres de cabeça para baixo. Então você, meu amigo, tome tenência. Representa, filho. Representa. Senão, você será ejetado, meu amigo. Ela vai apertar o botão ejeta, você vai voar, cara.
você não vai voltar de ré que nem o foguete da SpaceX, não sai voar, sai explodir no ar. Não tem boca não, meu amigo. Ela vai te ejetar, mano. Ela vai te ejetar. A mulherada hoje tá bright, ela não estão aceitando pouca coisa, não. Ó, represente, meu amigo. Vamos lá. Tempo. Como os homens têm pelo menos a suspeita de que eles é que são, na realidade, aqueles de quem, durante o ato sexual, se abusa, tiveram desde sempre um certo receio da libido feminina. Encontra-se esse receio em muitos ritos de culturas passadas, nas obras filosóficas de Schopenhauer e Nietzsche, nos romances de Baudelaire, Balzac e Monterlantian, nos dramas de Strindberg, Tennessee Williams e O'Neill. Contudo, desde a invenção do controle de natalidade através de impeditivos da ovulação e a chamada pílula, esse receio assumiu formas histéricas. Escrevem-se livros inteiros explicando. 46. Se o homem deverá sentir, e nesse caso, em que grau, o receio sexual diante da mulher. Diversos setores editoriais vivem à custa de conselhos ao homem para que ele assuma um papel preponderante nas relações sexuais. É que, com a invenção dos contraceptivos médios, claro que foi o homem que os inventou. Privou-se o homem do único trunfo que ainda possuía no meio de toda a sua dependência sexual da mulher. De certo modo ela estava, quando a esse ponto, nas suas mãos. Agora, repentinamente, também aqui ela se encontra em vantagem. Pode ter filhos, muitos ou poucos e de quem os desejar, se possível de um pai rico. E mesmo que não tenha intenções de procriar, pode realizar o ato sexual tantas vezes quantas lhe parecer vantajoso. Então essa mulher que tá aí... Nossa, eu não sabia que ele era um cafajeste. Não vem escrito na cara dele que ele não presta. Aqui pra você, ó. Uma coisa é o bom homem que faz o mal. Outra coisa é o homem mau que faz o bem. Tem uma diferença circunstancial das duas coisas. Mas você se fudeu, você virou uma mãe solteira porque você levou em consideração a bondade do homem mau. Você aceitou a bondade do homem mau. Você ignorou a probabilidade de maldade do homem bom e aceitou a bondade do homem mau. Você sabe por quê? Porque você julga errado os homens. A sua régua para julgar homens é uma régua torta. É por isso que você anda se fudendo em relacionamento. É por isso que você é uma mãe solteira. Você não é uma mãe solteira porque você foi vítima. Não. Você escolheu o cara que transou com você. Você escolheu o jeito que ele transou com você. E você escolheu tudo que aconteceu antes e depois. Foi uma escolha sua. O cafajeste não estuprou você. Foi você que deu pra ele. Você abriu as pernas. Você deixou ele ejacular dentro de você. Você deixou. Você não exigiu preservativo, você não tomou pílula, você não tomou contraceptivo. Tem mais de 40 contraceptivos femininos. O homem só tem 2, a camisinha e a vasectomia. Você não exigiu nenhum dos 2 e você não usou nenhum dos 40. E existem milhões de práticas sexuais que impedem você de engravidar. Você escolheu justo a que engravida e escolheu justo o cafajeste. É por isso que você é uma mãe solteira e é por isso que você se fudeu. Aí você fala assim, nossa, você tem preconceito com a mãe solteira? Não. Existem diferenças circunstanciais entre a mulher que casou e está divorciada e tem a tutela dos filhos e a mãe solteira. A mulher que engravidou de um homem sem perspectiva de casamento. Engravidou de um cara que não era marido e nem tinha intenção de ser. Essa vai sofrer o mais duro dos julgamentos. Porque na hora que ela vier pro homem bom, pro cara que se reservou, o cara não tem filho, o cara nunca casou e ele quer casar e quer ter filho, ela vai ser avaliada por ele. Peraí, você virou mãe solteira em que circunstância? Deixa eu lá ver o cara. Que tipo de cara que te pegava? Como é que era seu passado? Eu quero saber. Antes de pôr uma aliancinha no seu dedo, antes de te chamar de esposa. Quero saber quantos caras passou aí. E meu DNA vai passar pra frente? Você deu um pro cafajeste. Eu que sou bom, você não vai dar nenhum? Vai dar menos? A conta não tá fechando, filha. A conta não tá fechando. Mas eu não dei filho pra ele. Não deu não? Não deu não? Tem 15 milhões de maneiras de transar sem engravidar. Tem 40 métodos contraceptivos pra você. Tem 2 pro cara. E você escolheu justamente a prática que engravida. Você quis, né? O cara é sem vergonha, não assumiu os filhos, te largou. Mas a responsabilidade é sua, porque o filho vai ficar dentro da sua barriga. Não é isso? Seu corpo, suas regras? Pois é, você quebrou as regras. Agora, pague. Agora pague. Você quebrou as regras, agora pague. Vai botar a culpa no homem bom agora? No Miqueias lá da igreja? No Ezequias, operador de som? Eu escolhi esperar, aí você vai pra igreja agora e vai escolher esperar? Engraçado, por que você não esperou lá antes de sentar no bar? Por que você não esperou na hora da micareta no carnaval, quando você viajou com as suas amigas lá pra Porto de Galinhas? Por que você não esperou? Agora você quer esperar? Aqui pra você, ó. Espera sentado que em pé você cansa. Se for com Adam Lucas, sem chance. Entendeu? Sem chance. Eu sou uma mãe solteira. Tá, então vamos lá ver.
E vamos ver o que aconteceu. Ah, então você engravidou assim. Você tava no carrossel. É, aqui pra você, ó. Relacionamento pra cima de Moá, Rian, minha amiga. Nada, entendeu? Comigo não, comigo não. E eu espero que você, homem, solteiro e sem filho, esteja vendo esse vídeo, acorde pra realidade. Na hora que a bonitona chegar pra você, a Balzaca, mais de 30, 2 meninos, 1 menino, 3 meninos, investigue. Pra você não comprar gato por lebre. Você pode se fuder muito grande. Hein? E no Brasil, você ainda pode tomar uma alienação parental. Hein? Ou seja, pagar pensão pra filho que você não fez. Quando o casamento acabar, se ele acabar, percebeu? Então não se engane, meu amigo. Não caia na conversa da Balzaca e da mãe solteira, não. Investigue. Não acredite no que ela fala de imediato, não. Vai, puxa a capivara dela. Ah, não tem como puxar a capivara dela. Mano, não arrisque. Você pode se fuder muito grande, meu amigo. Você pode se fuder muito grande. Ah, mas isso não é certo. Você tá julgando a pessoa, você tá julgando a mulher. Queridas, vocês fazem isso o tempo inteiro. Você já viu qual é o crivo severo que vocês passam os pais solteiros? Os caras que têm a guarda dos filhos? Você já viu como é que é a régua de vocês pra esses caras? Como vocês são severas na hora de rejeitar esse cara? Vocês já viram? Aí vocês reclamam assim, e o cara tem preconceito com mulher gorda. Vocês já viram o preconceito que vocês têm com homem baixo? Pelo menos a gorda emagrece. E o cara que é baixo? Como é que ele vai pôr 15 centímetros de perna? Meu, vocês são inescrupulosas pra analisar os homens. Então, quando o cara fala assim, não quero uma gorda e não quero uma mãe solteira, vocês deviam agradecer porque ele tá pegando é leve em relação ao que vocês fazem. O crivo severo que vocês fazem nos homens é um negócio surreal. Vocês não têm escrúpulos nenhum. O cara aceita você analfabeto e sem emprego. Que mulher que tem ensino médio completo, que casa com um cara analfabeto e desempregado, vocês não têm misericórdia dos homens. Então aqui você vai sofrer o mais duro dos julgamentos, filha. Você vai passar por um crivo severo. A peneira é fina, entendeu? A peneira é fina. Se o cara conseguiu alguma coisa na vida, conseguiu um destaque, conseguiu uma profissão boa, foi pra fora, aprendeu o idioma, meteu o shape, comprou o carro dele, tá montando a empresa dele, tá montando as coisas dele. Não vem você, M-Sol, com 2 meninos, um de cada homem, querer achar que você vai ter vantagem, não, filha. Aqui você vai passar na peneira, tá? E a peneira é fina. Na Red Pill, a peneira é fina. Lá que esses mangina que fica dando like nas suas fotos aí, ai, bonitinha, não sei o que, é meu sonho, assumo seus filhos. Esses caras vivem numa escassez, esses caras não têm nada pra oferecer. Eles são que nem vocês, assim, que vocês que ficam aí, não sei o que, coitadinha de mim, eu sou uma mãe solteira aqui pra vocês, ó, aqui não. Aqui não. Você é mãe solteira? Me conta a sua história, eu quero saber. Não sei. É? Não. Eu quero saber. Não sei o que, não sei o que. Vem com ideinha pra você, meu amigo. Já vaza logo. Não vale a pena. Não vale a pena, não. Entendeu? Vai pagar casamento pra mulher dar pra você o que ela deu pro cara no bar? Vocês estão de brincadeira, né? Pra bonitinha que sentou no cara na faculdade, lá na escada. Sabe na escada da faculdade, assim, na hora que desce pra ir pro refeitório? Sabe aquele cantinho da biblioteca, na parte de trás, nas arvrinhas? Mamou o cara lá. Vai casar com ela? Deixa de ser otário, mano. Deixa de ser trouxa. Entendeu? Uma coisa é fazer isso com o namorado. Outra coisa é fazer isso com um cara que não deu nada pra ela. Você vai investigar aí o passado das Emissol pra você ver o carrossel de pica que elas estavam nele, meu amigo. E você vai dar relacionamento pra ela, você vai entrar na taca, você entendeu? Então vamos lá. Vantajoso, o homem não. Deu-se sempre ares de ter uma potência sexual imensa, e julgava que só o retraimento da mulher é que o impedia de a pôr à prova. Hoje, porém, tem que definir a sua posição. Hoje, qualquer mulher pode informar-se da realidade acerca da potência masculina na primeira revista que lhe for parar as mãos. Porque os homens são fiéis quando eles vão responder dados estatísticos. Então, qualquer pesquisa que você for analisar que foi um homem que respondeu, você pode ter uma confiabilidade muito elevada. Dificilmente os homens mentem, porque eles entendem qual é o caráter daquela pesquisa, qual é a intenção daquele pesquisador. Então, eles ignoram as paixões pessoais e os achismos, e eles respondem aquilo que ele se sente à vontade de responder mesmo, ele vai responder. Entendeu? Se você fizer uma pesquisa com homens e mulheres, ela tem que ser mista. Porque se você analisar mulheres de um lado e homens do outro, a confiabilidade do que as mulheres vão dizer vai depender muito mais do contexto em que as perguntas foram feitas, do que se você fosse analisar isso nos homens. Os homens vão ignorar o contexto. Eles vão responder aquilo que está mais próximo da realidade, porque eles entendem o objetivo. Como as mulheres são alheias a esse tipo de coisa, elas vão responder o que convém. Então vamos lá. Mãos.
Ela sabe agora quão potente tem que ser um homem em determinada idade, se ele é mais potente à tarde ou à noite, se deveria ser mais potente antes de comer ou depois, se o ar do mar ou da montanha aumenta sua potência e quantas vezes seguidas ele terá que estar apto a satisfazer uma mulher. E como os homens nunca falsificam a estatística, o homem macho não mente absolutamente nada. Mentir é para ele uma confissão de fraqueza. Em partes, né? Ela está dizendo aqui no intuito científico. O homem de ciência, quando ele tem essa ideia dessa vocação, quando ele tem noção daquilo que está sendo feito no levantamento estatístico, né? E ele entende, a probabilidade de mentir é zero. Ele vai dizer a verdade na pesquisa. Sempre vai dizer a verdade, né? Eu fico me perguntando por que as pesquisas de intenção de voto no Brasil são mentirosas. Por que elas nunca acertam? Eu acho que eu sei a resposta. É um palpite meu. Na minha opinião, é porque a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. Por isso que as pesquisas não batem certo. Porque as mulheres não votam em que elas querem, de modo geral. Elas votam, elas replicam a opinião do pai, do tio, do marido, do primo, né? Então, existem pouquíssimas mulheres que são engajadas politicamente, certo? Que discutem política no dia a dia. A maioria delas são totalmente obtusas a isso. Então elas vão acabar reproduzindo a opinião do homem que ela admira mais. Essa é que é a verdade. Então as pesquisas nunca vão acertar. Porque na hora lá na urna de digitar, a mulher vai levar em consideração ou a opinião que ela formou, que ela absorveu dos homens que deram opinião para ela, ou da pouca ciência que ela absorveu daquilo. Então, provavelmente na pesquisa ela vai dizer uma coisa e lá na hora ela vai fazer outra coisa. Não dá pra confiar, você tá entendendo? Por isso que as pesquisas eleitorais brasileiras falham. Na minha opinião, é porque a maioria do eleitorado é feminino. Se a maioria do eleitorado fosse masculino, as pesquisas acertavam mais, né? Nossa, que opinião machista. Ah, minha opinião é machista? Eu desafio você a perguntar para as mulheres que você conhece, perguntem para elas assim, me dá aí um panorama geral da política brasileira, desde a redemocratização. Pergunte isso para a mulher mais inteligente que você conhece e você ficará assustado em ver o tanto que ela é obtusa à política, né? Pergunte para a mulher mais inteligente que você conhece o conceito de política, né? Pergunte para a mulher mais inteligente que você conhece a diferença entre uma monarquia parlamentarista e uma república presidencialista. Pergunte para ela, né? Pergunte para a mulher mais inteligente que você conhece, né? Qual é a diferença entre um regime positivista de governo e um regime socialista, e um regime fascista e um regime comunista. Pergunte para ela. Você ficará assustado com as respostas, né? Você vai ficar assustado. É medonho, é bizarro. As mulheres são totalmente alheias à política. Ah, mas eu conheço uma fulana que é militante, eu conheço a outra que não sei o quê, eu conheço uma e tal. Elas são a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria da minoria das mulheres. Então, elas são em número tão pequeno em relação ao todo que estatisticamente são irrelevantes. Essa é que é a ideia. Vamos lá. Fraqueza, ela pode confiar 100% nesses dados. Baseada nas tabelas que os homens elaboraram para ela, pode verificar com exatidão a potência de determinado homem. E não só verificar como comparar com a de outro qualquer, visto que as relações sexuais já não representam para ela qualquer risco. No entanto, ela não se decidirá pelo nível de potência do homem em questão, ao contrário do que se pensa e receia. Como já foi dito, ela não é tarada por sexo e dará antes a preferência ao menos potente, no caso das outras condições serem iguais, fazendo chantagem com ele graças aos seus conhecimentos íntimos. O que ela está dizendo aqui? Se você apresentar para uma mulher dois tipos de homem, você vai apresentar para assim, ó, esses homens são igualmente ricos, esteticamente parecidos, uma família aparentemente estruturada, igualmente estruturada, ambos são empresários, né, trabalham para si mesmos, ambos têm muito tempo livre, né, hobbies parecidos, ou seja, são caras que iam dificultar a escolha da mulher. Esteticamente falando, eles são da mesma etnia, então imagine dois negros, ou dois pardos, ou dois brancos, ou dois japoneses, do jeito que você quiser. Só que um é potencialmente a potência sexual dele ela é muito elevada e o outro é sexualmente impotente. Qual dos dois homens você acha que a mulherada vai escolher? Pergunto pra você. Se você fizer essa pergunta pra mulher do carrossel, sabe aquela mulher do carrossel, aquela que tá todo dia sentando, ela vai escolher o menos potente, tá? E se você perguntar para aquela mais tarada ninfomaníaca que você conheça, ela vai escolher o menos potente.
Você sabe por quê? A razão é muito simples. Porque a mulher terá que fazer o menor esforço sexual para obter o máximo desse homem. Esse homem não exigirá dela performance sexual para conceder aquilo que ele tem para oferecer. Então, para essa mulher, é muito mais vantagem fazer sexo com esse homem do que com um cara insaciável. Porque a chance do cara insaciável dar uma bota nela é muito grande. Porque como ele é bonito, rico, socialmente destacado, ele pode rejeitar ela a qualquer momento e arrumar outra melhor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pro mais tenaz, ou seja, pro homem que ela vai conseguir amarrá-lo melhor pela sua impotência sexual, ou seja, ela vai se garantir, ela vai garantir a provisão dela por um tempo mais longo, porque ela se associou a um homem menos sexual, ou seja, ela vai introduzir nesse homem o padrão sexual que ela quer. Por quê? Porque ele é tenaz ao sexo. Essa será a preferência da mulher, a última instância dela. Se ela tiver outras coisas que vão dificultando a escolha dela, a última instância dela é essa. Ela quer o cara que transa menos. É mais vantagem para ela no longo prazo. Né? Imagina, ela tem 30 anos e tem que fazer essa escolha. Qual o cara que você acha que ela vai escolher? Ela vai escolher o que transa menos. Por quê? Porque 10 anos vão se passar. Imagina que esse cara tenha 40, esses dois tenham 40 e ela tenha 30, ela está fazendo essa escolha. 10 anos se passaram, ela tem 40 anos e os dois têm 50. O que transa menos vai dar para ela menos probabilidade de ser ejetada do que o que transa mais. Um homem de 50 anos com a libido alta não vai querer uma mulher de 40 anos com baixa libido. Ele vai dispensá-la para uma mais nova. E a mulher sabe disso e é por isso que ela escolhe o outro. Tá? Ou seja, a mulher tem duas fases na vida, praticamente. A fase do carrossel, onde ela vai querer o homem mais potente para garantir a reprodução do filho mais saudável. E a segunda fase, que é pós-carrossel, que ela quer o homem menos sexualmente ativo e com maior quantidade de provisão e o mais jovem possível. Ou seja, se ela... Cara, sabe o que vai acontecer num futuro muito próximo? Sabe esses nerdão aí que estão 22, 23 anos, 9 horas por dia com a cara no computador e testosterona baixíssima, serão o alvo das balzacas de 30 de hoje. Então, ou seja, essas que estão aí 20 anos, 19 anos dançando no TikTok aí, no carrossel de pica, meu amigo, no carrossel de pica, quando elas tiverem 31, 32, 33, sabe quais caras que elas vão querer? Esse nerd jogador de videogame aí de 22, 23, 25, com a libido baixinha. Porque ela vai encostar nesse cara, entendeu? Esse cara vai segurar a onda dela. É a tendência, mano. Aí você fala assim, isso não tá acontecendo não. Pega as estatísticas de casamento no Brasil, você vai perceber que está acontecendo um fenômeno interessante. De 2010 para 2020, a média de duração dos casamentos caíram de 19 anos para 13. Porém, o número de casamentos quadruplicou de 2010 para 2020, ao passo que o número de divórcios duplicou. Ainda assim é baixo. Ou seja, no Brasil em 2020 nós tivemos aproximadamente 17 mil divórcios e mais de 700 mil casamentos. O problema é que de 2010 para 2020, a média de idade que as pessoas estão se separando, quer dizer, a média de tempo que as pessoas estão pedindo divórcio do casamento, caiu de 19 para 13 anos. Aconteceu um outro fenômeno junto com isso, que talvez esse fenômeno explique a duração dos casamentos. A idade dos cônjuges se modificou. A diferença de idade entre homens e mulheres estão cada vez menores. Ao passo que chega em determinados ciclos sociais e que essa idade ultrapassa. As mulheres estão se casando com homens cada vez mais jovens do que ela. O que é isso aí? Isso é fenômeno do feminismo 4.0. A bola da vez agora é você, nerd. É você, estudioso. É você que come livro. É você que não sai, que não bebe, não fuma. É você, menino bom, que tá na igreja. Só que não é agora, enquanto eu tô novinha. Agora é carrossel. Tá? Agora é carrossel. Agora é os Shed, é os Alpha. Depois é você. Né? Depois é você. Tá? Essa que é a ideia. Então vamos lá. Íntimos. Pois o homem é, na esfera sexual ainda mais que nas outras, uma vítima do princípio do rendimento do trabalho segundo o qual foi adestrado. Com certeza. Ele atribui a si mesmo notas. 3 vezes seguidas igual muito bom, 2 vezes igual bom, 1 vez igual suficiente. Falhar em matéria de sexo significa para ele falhar em todos os setores. Mesmo que seja um cientista brilhante, nunca mais será feliz. A mulher sabe disso e vê nesse aspecto diversas possibilidades de obter vantagem. Coisa horrorosa, né, velho? Coisa horrorosa. Mas pronto. O mundo é assim, né? É a arma que elas têm, né? Como é que ela vai vencer um homem de ciência? Com a ciência dela, de um primata? Não, é pelo sexo. Né? Qual é a única maneira da mulher humilhar um homem potencialmente superior a ela? É no sexo.
né? É no sexo. Então, o sexo é a principal arma da mulher para lidar com o homem. Não se engane. Né? Da mesma maneira que o dinheiro será sempre a última instância de escolha da mulher. A provisão. Né? A provisão. Então, as coisas que as mulheres querem, estabilidade e segurança, custam dinheiro. Ou seja, o dinheiro será sempre a última instância. Vou te dar um exemplo prático. Se você apresentar para uma mulher 2 homens igualmente ricos, sabe qual que ela vai escolher? O mais jovem. Você sabe por que ela vai escolher o mais jovem? Não é porque ele é jovem, é porque ele vai poder oferecer para ela, dar a ela acesso ao dinheiro dele por mais tempo. Não há mulher no mundo que entre um homem rico e um pobre escolher um pobre. Tá? Talvez tenha no cinema, nos livros e tal. Ah, mas eu conheço um exemplo e tal. Você conhece um. No mundo tem 7 bilhões de pessoas e metade delas são mulheres e metade delas... Metade não, né? A maioria esmagadora delas sequer sonha com essa possibilidade de ter um homem rico na mão, lá dispensar e escolher um pobre. Não se engane. Então a última instância da mulher sempre será o dinheiro. Sempre será o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro traz para ela coisas que ela gosta. Ou seja, segurança, estabilidade, né? Tempo. Tá? É o que a mulher quer. Então, entre um homem rico, 2 homens ricos, né, igualmente ricos, ela vai escolher o mais jovem, sempre. Tá? Agora, é óbvio que se você apresentar para ela um homem belo de 40 anos e um homem rico e feio de 20, ela escolherá o rico de 20. Não é porque ele é jovem, e sim porque ele é rico. O belo de 40, talvez ela dê pra ele. Mas o cara que ela vai casar é o rico de 20. Né? É o herdeiro de 20. É esse que ela quer. Né? Se ela puder sentar no de 40 e casar com o de 20, ela vai fazer isso. Né? Se ela não puder, ela vai escolher o de 20. Porque ele é rico. Né? Então, entre um homem belo e um homem feio e rico, e um belo e pobre, as mulheres vão escolher o homem rico para relacionamento. No date, meu amigo, a estética é que manda. A não ser que você ostente símbolos de poderes tão absurdos, avassaladores, que você esmague a estética do cara, né? Ou seja, um cara bonitão estica a mão pra mulher e só entra aqui na minha bicicleta e vamos passear. E desce o feio de helicóptero. Ela só não vai no helicóptero se ela tiver meio de altura. Ah, as mulheres são interesseiras? Não. Isso é biológico, meu amigo. A mulher social, civilizada, sabe que dinheiro... O dinheiro em perspectiva significa segurança para ela, segurança para os filhos, conforto para ela, confortos para os filhos, boa alimentação para ela, boa alimentação para os filhos, manutenção da estética por mais tempo, tempo livre para fazer o que gosta. É isso que dinheiro significa. Então ela vai sempre escolher o dinheiro, não se engane, não se engane. Né? Todas as mulheres são assim? Eu não sei se é todas, mas se você quer verificar se a sua é assim, dê a ela a oportunidade de ter acesso a um homem melhor do que você. Dê a ela essa oportunidade. E aí você vai ver se ela é assim ou não. Se eu fosse você, eu não apostava, não. Se você é pobrezinho, feinho, tá com o seu carrinho, não sei o que, e sua mulher gosta de você e ama você, aproveite. Fique com ela e fique sossegadinho. Entendeu? Pode ser que ela te ame mesmo, pode ser que ela goste de você. E pode ser que ela não teve acesso ao cara que ela quer, porque o dia que ela tiver, ela vai te ejetar. Ela não terá misericórdia. Né? Ela vai pensar bem, o que eu quero para meus filhos? Isso aqui ou isso aqui? Deixa o bonitão lá do trabalho que ganha 6 vezes o seu salário continuar barulhando no ouvido dela para você ver. O que ela vai fazer? Ela vai começar a te testar para ver se você tem capacidades, qualidades que compensem o investimento dela no homem pobre. Porque o rico tá querendo ela. Então ela vai te testar, meu amigo. Quando a sua namorada mudar do nada, quando a sua mulher começar a mudar do nada, você pode saber. Ela começar a te exigir coisas que ela não exigia, ela começar a te cobrar coisas que ela não te cobrava, é um cheat teste, meu amigo. Ela não tá fazendo isso porque ela quer que você melhore. Provavelmente tem um camarada melhor do que você, com intenções claras para cima dela. Então ela vai querer testar para ver se o investimento dela tá valendo a pena. Né? Se o investimento dela parar de valer a pena, ela vai te ejetar, meu amigo. Ela vai apertar o botão ejeta, você vai voar. Né? Ela vai sabotar seu relacionamento. Não se engane, não se engane, não se engane. Esse negócio de terminei porque não gostava dele é coisa de adolescente. A mulher madura de 30, 32, 33, ela não termina com o cara porque ela não gosta dele, não. As razões são outras. Investigue. Observe, né? Vamos lá. Vantagens. A pode agir como se não soubesse que o seu marido tem uma potência diminuta e apesar disso elogiá-lo por ela. Talvez seja este o método mais usado. B. Pode fazer com que esse homem creia que a sua pequena capacidade sexual é um grande handicap e que pode dar-se feliz por ela. Nossa, ainda bem, meu amor, que você só quer transar comigo 2 vezes por semana. Você não é um tarado sexual, você me respeita, você me entende e você tá achando que isso é um elogio, mas você é burro, hein? Você é bem burro, hein? Puta que pariu. Se você acha
acha que esse tipo de coisa é um elogio, mas você é idiota pra caralho, velho. Mano, mas você é muito burro. Não é esse tipo de homem que as mulheres gostam, não, mano. A mulher prefere rejeitar um homem sexualmente ativo do que ter que empurrar um cara pra transar com ela. Pra mulher isso é humilhante. Ela tem que pedir pro cara transar com ela. É humilhante. Porque ela sabe que se ela sair na rua, ela estala o dedo e transa com um cara melhor do que você. Aí ela tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra você comer ela. Você tá de brincadeira. Ela vem e ela te elogia porque você só quer comer ela uma vez por semana. Você só quer transar com ela uma vez por semana. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, né? Que você tá aceitando isso aí como elogio. Ah, vocês estão de brincadeira. Pelo amor de Deus, não sejam assim. Vamos lá. Ela, apesar disso, não o deixar ser, pode ameaçar de o comprometer em público, caso ele não se deixe escravizar o suficientemente. E como o homem prefere que o acusem de ladrão ou homicida do que de impotente, curvar-se-á em qualquer dos casos e fará o que ela exigir dele. Coitado, não, cara, não se sujeita a isso. Isso é muito humilhante. Dele, a potência do homem depende mais do que qualquer outra função corporal, de fatores psíquicos, e uma vez sentidos os primeiros distúrbios, terá de fato, com o decorrer do tempo, dificuldades cada vez maiores. Acentua-se nele o medo de não mais. 47. Precisar da mulher porque, em virtude da sua adestração, identifica essa dependência com a sua masculinidade. É preciso dar-se conta desse contrassenso. Ele faz tudo para manter a dependência em relação à mulher. Os elixires afrodisíacos, vendidos antigamente às escondidas e preparados por curandeiros, já há muito tempo que se tornaram bons negócios para a indústria farmacêutica. Mesmo em revistas sérias acumulam-se os artigos sobre dificuldades de coito e as anedotas para homens, que provêm, como se sabe, do medo masculino da castração, tem uma saída como nunca até aqui, apesar de, na maioria dos casos, lhes faltar a graça. Não é certamente por prazer que o homem compra as inúmeras revistas pornográficas. Divertir-se-ia a mulher a outro nível, mas adquire essas revistas na tentativa desesperada de estar sempre operacional, graças a esses estímulos fortes, conservando-se, assim, à altura do seu mito de masculinidade. Bom, é que ela tá dizendo que o homem se entrega à pornografia para ele poder fazer a manutenção do seu instinto sexual, tá? Que o homem procura a pornografia por uma coisa que vai além do entretenimento, né? Ou seja, ele faz aquilo para ele fazer a manutenção do status quo, né, dele como masculino, transante, sexualmente ativo, interessado por mulher. Então, para Steve lá, é meio que a pornografia é meio que uma escapada lógica, né? Uma válvula de escape para o homem, né? Então, poderíamos falar sobre isso, mas vai ter oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá. Masculinidade. E nessa engrenagem, ele é uma vez mais vítima do seu hábito de utilizar as suas próprias escalas de valor na apreciação das mulheres. Ele pensa que a mulher, uma vez que há um método seguro de contracepção, nada mais tem na cabeça de que recuperar todo o atraso e só fazer o que ele, por causa de sua profunda adestração, tem na conta do maior dos prazeres, o sexo. Isto é, evidentemente, um erro, porque o sexo é de fato um prazer para a mulher, mas está longe de ser o maior. O prazer que um orgasmo proporciona à mulher ocupa na sua escala de valores um lugar muito aquém de um festival de coquetel ou da compra de um par de botas invernizadas cor de berinjela. O medo que os homens têm, graças à recém-obtida liberdade das mulheres, de ser por elas sexualmente ultrapassados ou até fisicamente enfraquecidos é, portanto, absurdo. Uma mulher só porá fora de luta o homem que dela trate até o ponto de ele, na manhã seguinte, poder tomar o seu lugar no escritório. Por que havia ela de se expor a riscos? Até mesmo uma amante fogosa reduziria imediatamente as relações sexuais até um nível inofensivo se o seu marido pudesse ter um mínimo de prejuízo na sua carreira profissional em virtude de noites de folia. E aí? Qual foi o cara casado, ou o cara que namora, que mora com a namorada, ou o cara que mora com a noiva, ou o cara que é amigado, que mora com a mulher que não é casado com ela, que nunca escutou isso? Não vamos fazer nada hoje não, tá muito tarde, você tem que levantar amanhã cedo para trabalhar. Ou seja, a mulher prefere conservar a sua capacidade de trabalho do que satisfazer seu desejo sexual. É isso que acontece, meu amigo. Então não se engane, entendeu? Não se engane. Folia. Mulheres ninfomaníacas quase que só existem no cinema e no teatro. Precisamente por serem raras na vida real é que o público tem curiosidade por elas. Pela mesma razão, tantos filmes versam pessoas extremamente ricas, cuja proporção em relação à população total é também baixíssima. Então você que fica vendo aí 50 tons de cinzas, não sei o que, tá achando que isso vai acontecer com você? Desce da nuvem aí, Goku, que não vai não, tá? Baixíssima. Se as mulheres se interessam pela potência masculina é, principalmente por causa das crianças a gerar. A mulher precisa de filhos, como veremos mais tarde, e para a realização dos seus planos. Há muitas mulheres que seriam provavelmente felizes se a potência sexual do seu marido se esgotasse depois da procriação de 2 ou 3 filhos, pois assim evitariam uma série de pequenas complicações. Uma prova de que a capacidade de amar o homem não é tão importante é o fato de homens que ganharem bem continuarem imutavelmente a casar e a permanecer casados apesar de impotentes. Pelo contrário, ninguém imagina que uma mulher sem vagina tivesse alguma hipótese de vir a casar com um homem normal.
Isso na época dela, que ela escreveu o livro em 1971. Porque nós sabemos que hoje existem mulheres sem vaginas que casam com homens normais. A questão é que é o seguinte, esse número também ele é tão pequeno em relação ao todo que estatisticamente é irrelevante. Não entra no nosso raciocínio, certo? E aqui ela joga uma pá de cal, meu amigo. Ela joga uma pá de cal. Tá? Depois do segundo e do terceiro filho, o ideal é que o cara nem transe, se ele for rico. Mas tem mulher que não é assim, não. Como hoje o comportamento sexual da mulher, a conduta sexual da mulher se alterou muito, então isso daqui é uma coisa que está restrita à década de 70. Né? Na década de 70, o cara que tinha 3 filhos e era sexualmente potente, se a mulher não comparecesse, ele ia arrumar fora mesmo. Então era ideal que a mulher não tivesse mesmo um marido muito potente depois do terceiro filho, do segundo filho, não, porque ia ser problema para ela. Mas hoje nós não podemos afirmar isso. Certo? Mas, de fato, a mulher, depois de uma determinada idade, depois de uma determinada quantidade de filhos, ela vai sempre preferir o homem menos viril possível. Tá? Menos viril possível. Porque esse cara vai trazer menos problemas para ela, certo? No que diz respeito à manutenção do desejo sexual. A mulher, depois de determinada idade, ela tem muito trabalho para fazer a manutenção do desejo sexual masculino. E elas sabem disso. E é justamente por isso que na estratégia de longo prazo, ela já quer logo o cara jovem e medianamente potente. Porque ela sabe que quando ele tiver 35, 37, 38 anos, ele se acostumou com a vida do casamento e a tendência dele é oferecer a provisão sem a garantia do sexo. Aí é a situação confortabilíssima para elas, né? Então, por esse capítulo aqui, nós podemos chegar à seguinte conclusão, né? Até na cidade sexual da mulher é elevadíssima. E ela usa isso como estratégia de seleção masculina, né? E ela obtém vantagens com isso. Agora, o homem que usa a sua potência máxima sexual como última instância de escolha de parceira, pode ser vítima dessa mulher aqui. Aí, ó. Ataca, entra, entendeu? E no próximo vídeo, capítulo 14, adestramento por blefe. E aí, será que aquilo que a sua queridinha anda falando é isso mesmo? Ah? Será que ela tá dominando você pelas mentiras que ela te conta? Pelas chantagens que ela te faz? Ah? Será que ela cumpre as promessas que ela faz? Vamos descobrir no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, curta, compartilha, dá um like, comenta aí. Se você não gostou, dá um dislike, me xinga, pode falar o que você quiser. A sua crítica e o seu elogio serão igualmente recebidos. E eu agradeço aí a sua audiência e um forte abraço.